Não sei se vocês já perceberam, mas as opções de produtos Light, Diet, Zero só aumentam nas gôndolas de supermercados e lojas especializadas. E sabe o que também tem aumentado? As nossas dúvidas sobre em qual deles apostar. E como a maior missão do Sempre Bem é informar, vamos bater um papo com o nutricionista Davi Trompieri, que vai tirar as dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente do Sempre Bem? Pois é, ele tem essa carinha de novinho, gente, mas ele entende tudo sobre o assunto. E para começar, vai logo explicando pra gente qual é a diferença entre Zero, Diet, Light. A diferença entre Diet, Light e Zero, na verdade, está muito em relação à composição que esses alimentos possuem. Por exemplo, os alimentos Light, esses alimentos eles têm uma redução de, no mínimo, 25% de algum nutriente em relação ao seu produto original, ao seu produto de origem. O Diet, por exemplo, ele é isento total de algum tipo de nutriente. E essa isenção é própria para dietas que podem ser para indivíduos que têm algum problema metabólico, alguma situação fisiológica fora do comum, como, por exemplo, pessoas com diabetes, problemas com intolerância ao glúten, que a gente chama de doença celíaca. Enquanto os produtos Zero são, na verdade, é uma nomenclatura que é utilizada como opção do consumidor, que impõe um fator nutritivo extra ao produto, como, por exemplo, alguns produtos que têm quase nada ou zero de açúcar, quase nada ou zero de gordura. Então, esses produtos podem levar essa nomenclatura Zero no seu rótulo. Ou seja, vamos tomar como um exemplo o açúcar. O produto Zero, ele é 100% isento de açúcar. Já o Diet, ele pode conter açúcar? Não, aí depende muito do tipo de nutriente que você vai utilizar. Certo. O Zero, por exemplo, ele pode ser isento de alguns outros nutrientes. Por exemplo, ele pode ser isento de açúcar. Pois é, eu quero perder peso. Qual que é melhor para mim? Para você que quer perder peso, é ideal que você veja a quantidade de calorias de cada produto. Óbvio que isso é uma recomendação geral. Existem outros fatores que estão ligados à perda de peso. Mas como uma recomendação geral, é ideal que você veja a quantidade de calorias total do produto, onde os produtos light, por exemplo, eles podem ter uma redução de calorias. Então você vai ver se o produto é light e se ele realmente tem uma redução de calorias. Esse requeijão, por exemplo? Pronto, esse requeijão, por exemplo, é um requeijão light e o requeijão normal tem um pouco maior de gordura. Por exemplo, o requeijão tradicional tem em média 6 gramas de gordura por porção, enquanto esse requeijão, que é na versão light, tem 3 gramas de gordura total. Mas é bom ficar de olho na questão do sódio, né, doutor Davi? Exatamente, você falou tudo. Porque quanto mais light, diet, maior a quantidade de sódio. Assim eu já ouvi dizer, verdade? Em alguns alimentos sim e outros não, por isso que é ideal que a gente leia o rótulo. Por exemplo, esse requeijão é um requeijão light que tem um teor reduzido de gordura, mas ele fica com um sabor um pouco mais desagradável na hora de produzir, entendeu? E o que é que o fabricante faz? Ele aumenta um pouco mais a quantidade de sódio para compensar esse sabor no alimento. Esse biscoito ele é um produto diet, porém, se você for olhar a quantidade de calorias que existe nesse biscoito, é uma quantidade até um pouquinho elevada. Você deve consumir ele de uma forma controlada. Apesar de ser um produto diet, por não conter açúcar, ser zero de açúcar, ele é um produto que tem um pouco mais de calorias porque ele tem outros carboidratos que não o açúcar. Crianças podem comer alimentos light? Podem sim, com certeza. Light, diet? Light, diet, zero, dependendo do tipo de produto e dependendo da peculiaridade metabólica de cada indivíduo, né, de cada criança. Doutor, e como é que a gente pode analisar de forma correta o rótulo dos alimentos? A gente está lá na feira, o que a gente deve observar primeiro? Pronto, primeiro a gente deve observar os ingredientes de cada produto. Mesmo esses ingredientes diet, light ou zero, eles têm lá os ingredientes, e esses ingredientes são por ordem de quantidade. É do ingrediente que tem mais para o ingrediente que tem menos. Então, se você estiver procurando um ingrediente que seja reduzido em açúcar, um alimento que seja reduzido em açúcar, você vai olhar lá nos ingredientes. Se aquele alimento, por acaso, tiver açúcar nos primeiros ingredientes, isso já significa que é um produto impróprio para o seu objetivo naquele momento, que é reduzir o consumo de açúcar. Certo. Os produtos zero, é verdade que são mais nocivos do que o diet, do que o light ou não? Não. Por exemplo, esse pão aqui que eu trouxe. Esse pão aqui é um pão zero. Por quê? Porque ele simplesmente não tem açúcar. Então ele foi totalmente reduzido de açúcar em relação ao seu produto original, que normalmente os pães são feitos com certa quantidade de açúcar. Esse produto não tem açúcar. Então ele é um produto bom para consumo, bom para quem quer emagrecer, também tem uma grande quantidade de fibras e tudo não depende somente dessa nomenclatura, resumindo, né? Diet, light, zero, mas depende também das outras informações nutricionais que a gente pode encontrar no rótulo. Então nunca se apegue somente a essas informações, diet, light, zero. Então, para perder peso, por exemplo, qual a melhor opção dos três?
Pronto, na verdade a perda de peso, né, a perda de gordura corporal, né, que você quer dizer, existem vários fatores que podem contribuir para essa perda de gordura corporal. Com certeza um dos fatores é diminuir as calorias diárias que você consome. Então você sempre vai procurar o quê? Produtos zero, com baixa quantidade de calorias, zero em calorias, produtos light, que tem uma redução da quantidade de calorias. Existem outros tipos de produtos light, mas existe o produto light, que tem uma redução na quantidade de caloria. Outro fator importantíssimo para quem deseja perder peso é limitar o consumo de açúcar. Dr. Davi sabe tudo sobre Diet Light Zero. Obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Fernanda. Até a próxima.